Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula de Tópicos Emergentes em Direito 2. Processo Constitucional. Eu sou a professora Maíra Bogo Bruno. Nesta aula, nós vamos começar os estudos das ações constitucionais típicas. Teremos noções introdutórias. Falaremos um pouco sobre a Constituição, as normas constitucionais, o que são direitos e garantias, bem como direitos e garantias fundamentais. A princípio, vamos tratar sobre o conceito de Constituição. Constituição é o conjunto de regras concernentes à forma do Estado, à forma do governo, ao modo de aquisição e exercício do poder, ao estabelecimento de seus órgãos e os limites de sua ação. Ou seja, como o próprio nome já diz, a Constituição é o que constitui o Estado. Este modelo constitucional que temos hoje vem lá da Revolução Francesa de 1789, quando houve a revolta da burguesia pelo poder, certo? Embora a gente estude na história de que foi pela liberdade, por igualdade, fraternidade, mas foi uma guerra pelo poder. Por quê? A burguesia tinha dinheiro, mas não podia influenciar nas decisões políticas na França. Então, pensando nessa questão do poder e na liberdade de poder mudar aqueles estamentos sociais que eram tão rígidos e poder ascender na classe social, houve a Revolução Francesa, em que foi promulgada a Constituição Francesa de 1789. No Brasil, atualmente, nós temos a Carta Constitucional de 1988, oriunda da redemocratização dos países da América Latina. Bem, no seu artigo 1º, a Constituição Federal de 1998 constitui o Estado brasileiro da seguinte forma. Vou ler aqui para vocês o artigo 1º da Constituição. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal, constituem-se em um Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. E daí a nossa Carta Constitucional continua falando sobre a tripartição de poderes, os princípios fundamentais da atuação do Brasil no exterior, depois vem os direitos fundamentais. Então, gente, na nossa Carta Constitucional constam todas essas matérias base da Constituição, certo? Bom, agora que estudamos o conceito, né, vamos passar para as características da nossa Constituição. A Constituição rígida é a lei suprema. Ela é a base da ordem jurídica e a fonte de sua validade. Por isso, todas as leis a ela se subordinam e nenhuma pode contra ela dispor. No bimestre passado, nós estudamos que a Constituição tem duas características básicas, a rigidez e a supremacia. E que essas características, elas fundamentam o controle de constitucionalidade. Vamos dar uma relembrada? Rigidez significa o quê? Significa que tem uma parte da nossa Constituição que não pode ser abolida, que não pode ser extinta, que são as chamadas cláusulas pétreas, conforme o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Mas, gente, além de ser rígida, a Constituição é a norma suprema, a nossa Carta Magna.
Essa noção de supremacia vem daquela pirâmide Kelsey. Então, as normas constitucionais estão no topo, né? Aqui, no vértice da pirâmide, e todas as normas infraconstitucionais estão a elas subordinadas e não podem contrariá-las. Sob pena do quê? Sob pena de provocar uma desarmonização no ordenamento jurídico no nosso sistema de leis. Certo? Nós vimos que a Constituição é um conjunto de normas, normas rígidas e supremas, certo? A rigidez também, gente, tem a ver não só com a questão das cláusulas pétreas. É bom lembrar que a rigidez também tem a ver com a questão de que aquelas normas constitucionais que podem ser alteradas, né, que podem ser abolidas, só podem ser por meio de emenda constitucional e não por lei ordinária. Isso significa o quê? Significa que para alterar a Constituição Federal, seja no sentido de acrescentar ou extinguir alguma de suas normas, precisa de um processo muito mais formal, certo? Agora a gente vai estudar um pouco sobre as normas constitucionais. Bom, normas constitucionais são regras concernentes à forma do Estado, à forma do governo, ao modo de aquisição e exercício do poder, ao estabelecimento de seus órgãos e os limites de sua ação. Ai, professora, é o mesmo conceito de Constituição? Não, gente. No conceito de Constituição é o quê? A Constituição é o conjunto dessas normas. E aqui nós estamos falando das normas em si. É bom lembrar que a Constituição brasileira, além daquelas duas características principais de supremacia e rigidez, ela tem várias outras características. Dentre elas, o fato de ser uma Constituição analítica. O que significa isso? Significa que, além deste conteúdo básico de normas que eu falei para vocês, ou seja, além dessas normas que tratam da forma de Estado, forma de governo, do exercício e aquisição do poder, do estabelecimento dos órgãos do Estado e dos limites de suas ações, a Constituição brasileira também traz outras normas que são consideradas de suma importância para os cidadãos brasileiros. Como, por exemplo, nós temos a ordem econômica e financeira, nós temos a ordem tributária, nós temos também a ordem social, que traz questões detalhadas sobre comunicação social, previdência, assistência, saúde, a questão dos índios. Então, a nossa Constituição é analítica. Por quê? Porque, além de ter essas normas materialmente constitucionais, que foi esse conceito que eu passei para você, quais são as normas materialmente constitucionais? São aquelas normas que tratam sobre a forma de aquisição e exercício do poder, a organização e estruturação do Estado, bem como os direitos fundamentais. Mas nós temos também, na Constituição brasileira, as normas que são formalmente constitucionais. Por quê? Porque elas só são consideradas constitucionais porque o legislador constituinte originário achou por bem incluí-las na Constituição Federal. É bom lembrar também que, considerando a natureza das normas, existem algumas normas constitucionais que não estão dentro da Constituição. Quando a gente trata, por exemplo, sobre direitos fundamentais e humanos, quando a gente trata sobre a organização do Estado, alguma questão de lei que está fora da Constituição, mesmo que aquela lei formalmente é infraconstitucional, mas ela trata de conteúdo constitucional. Outra fonte também de normas constitucionais são as decisões dos tribunais, principalmente do STF, que é o guardião da nossa Constituição. Então, gente, norma constitucional são aquelas normas que têm conteúdo de direito constitucional, mas também aquelas normas que estão dentro da Constituição.
Agora a gente vai tratar sobre a eficácia dessas normas. Bem, eficácia consiste na aptidão da norma para produzir os efeitos próprios das normas jurídicas. É dizer, a qualidade de norma vigente produzir efeitos jurídicos em relação à sua observância pelos seus destinatários. Lembra que nós estudamos em aulas passadas sobre o plano da existência, da validade e da eficácia? Vamos dar uma relembrada também? Bem, uma norma existe quando? Uma norma existe quando ela passou pelo processo legislativo e foi promulgada. Ela é considerada existente. Agora, essa norma existente é válida? Depende. Ela é válida se ela passou por todo o processo legislativo, ou seja, ela é válida se ela tiver um objeto e um agente. Mas também ela é válida. Ela é eficaz? Depende. Ela só vai ser eficaz se o objeto for lícito e possível e o agente for capaz. Ou seja, para uma norma ser eficaz, ela precisa seguir todas as normas constitucionais do processo legislativo, que vocês estudaram quando estudaram organização do Estado. Mais do que isso, ela tem que estar o quê? Apta a produzir os seus efeitos. Então, essa é a questão da eficácia das normas constitucionais. São aquelas normas que seguiram todo o processo legislativo, seja a questão do constituinte originário, lá da Assembleia Nacional Constituinte, ou então as emendas constitucionais, conforme a Constituição, para o poder constituinte derivado. Então, se seguiu todas essas normas, a norma ela é considerada o quê? Eficaz, ela está apta a produzir seus efeitos. Acontece que a eficácia das normas constitucionais, embora se seguiu o processo legislativo todo, conforme as normas constitucionais, mas, embora ela esteja apta a produzir efeitos, algumas normas constitucionais exigem complementação. E é por isso que a gente diz que nós temos normas constitucionais de eficácia plena, contida e limitada. Bem, senhores, as normas de eficácia plena são aquelas normas que, desde a entrada em vigor da Constituição, produzem ou têm possibilidade de produzir todos os seus efeitos, certo? Ou seja, são aquelas normas que não precisam de nenhuma outra norma complementar. Por exemplo, o artigo 2º, são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Por exemplo, o artigo 5º, inciso 1, que diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Ou inciso 2, que diz que ninguém é obrigado a fazer nada ou deixar de fazer nada, senão em virtude de lei. E assim vocês estão vendo que tem um rol aí que eu coloquei para vocês, né, de artigos constitucionais que são de eficácia plena, né? Artigo 2º, artigo 14, parágrafo 2º, artigo 20 e 22. Lembrando, gente, que esse rol aí que eu coloquei para vocês não é taxativo, tá? É meramente exemplificativo. Existem muitas outras normas constitucionais de eficácia plena. O outro tipo de norma constitucional é norma constitucional de eficácia contida. Significa o quê? Que o legislador constituinte regulou suficientemente os interesses relativos a determinada matéria, mas deixou à margem a atuação restritiva por parte da competência discricionária do poder público, né? Tá aí alguns exemplos que eu trouxe para vocês. Artigo 5º, artigo 15, artigo 37 e seus incisos, claro, né, que estão aí.
Para elucidar, eu vou trazer para vocês o artigo 5º, inciso 13, que diz o seguinte: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Por que essa é uma norma de eficácia contida? Porque, gente, desde o momento que a Constituição Federal de 1988 foi promulgada, você pode escolher qualquer profissão, certo? Você pode escolher se você quer ser advogado, médico, engenheiro, se você quer ser personal trainer, digital influencer, que mais? Qualquer profissão. Se você quer ser um esteticista, se você quer ser um lavrador, um pedreiro. Então, gente, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. É norma de eficácia contida por quê? Aí vocês devem já ter se perguntado, a professora está dizendo que é livre, que eu posso ser advogado, médico, engenheiro, mas para ser advogado, médico, engenheiro, eu tenho que fazer faculdade e eu tenho que passar em prova de conselho. Então, que liberdade é essa? É justamente por isso, gente, que é contida, porque desde o dia que promulgou a Constituição de 1988, qualquer um pode escolher qualquer trabalho, ofício ou profissão. E daí tem aquele detalhezinho no final que o legislador constituinte originário deixou a critério do legislador infraconstitucional, podendo o quê? Restringir os efeitos desta liberdade de profissão. Ou seja, é onde diz atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Você pode exercer qualquer profissão? Pode, mas vocês têm que atender os requisitos legais, porque liberdade de profissão é uma norma de eficácia contida. Então, o legislador infraconstitucional disse que para você ser advogado, você precisa ser bacharel em direito e depois fazer o exame da ordem. O legislador infraconstitucional disse que se você quiser ser um juiz, você precisa ser bacharel em direito, você precisa ter o exame da ordem, porque você precisa ter experiência em advocacia ou não, tá? Você pode também ser assessor jurídico, conta como experiência, até docência conta como experiência jurídica. Então, o legislador infraconstitucional disse, para ser juiz, você tem que ter experiência, além de ser bacharel em direito, experiência na área jurídica e passar em concurso de provas e títulos. Por quê? Porque a liberdade profissional é uma norma de eficácia contida. Bem, o próximo tipo de norma constitucional que nós temos é a norma constitucional de eficácia limitada. O que isso significa? Significa que o legislador constituinte não dotou de normatividade suficiente a lei, né? Porque somente incidente totalmente após uma normatividade ulterior que lhes desenvolva aplicabilidade. O que significa? Que é uma norma constitucional que, se o legislador infraconstitucional não editar uma norma complementar, uma norma integradora, ela não vai ser eficaz. Não vai ser eficaz por quê? Porque sozinha ela não é capaz de produzir os seus efeitos. Ela está apta a produzir os seus efeitos? Tá, ela está apta a produzir os seus efeitos, mas essa aptidão é limitada à vontade do legislador infraconstitucional. Quais são os exemplos de norma constitucional de eficácia limitada? Nós temos o artigo 18, parágrafo 2º, 25, parágrafo 3º, 196, 205. A título de exemplo, vou falar aqui para vocês sobre o artigo 205. O artigo 205 trata sobre o direito à educação. A educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, vocês estão vendo aqui, gente, que todo mundo tem direito à educação? Tem. Mas eu posso exercer meu direito à educação desde que a Constituição Federal foi promulgada? Posso, mas com uma condição. O legislador infraconstitucional precisou o quê? Regulamentar essa educação. É dever do Estado
fornecer a educação. Então, se não tiver normas que regulamentem a educação, se o Estado não tiver programas de governo para a educação, eu não tenho como exercer plenamente meu direito à educação. Por isso, norma de eficácia limitada. Bem, por exemplo, o Estado tem a LDB. Para garantir o exercício a esse direito à educação também, nós temos o quê? O FIES, o ProUni, nós temos as cotas, nós temos o ensino fundamental, médio e superior, que é público, certo? Então, o artigo 205 da Constituição Federal é uma norma de eficácia limitada. Por quê? Porque, embora desde o dia que a Constituição Federal foi promulgada eu tenha o direito à educação, eu só posso exercê-la por meio de uma ação do legislador infraconstitucional, certo? Agora, gente, que a gente já tratou sobre o que é Constituição, o que é norma constitucional, vamos tratar agora do conteúdo dessas normas, mas em que sentido? Tratar sobre os direitos e garantias. Até aqui, a gente só fez uma breve introduçãozinha. Por quê? Estudando agora, os direitos e garantias são a base para o nosso estudo das ações constitucionais típicas. Vamos passar então aos estudos dos direitos e garantias? As normas constitucionais, em seu conteúdo, elas trazem direitos e garantias. Por quê? Porque não basta que um direito seja reconhecido e declarado, é necessário garanti-lo, porque virão ocasiões em que ele será discutido e violado. Então, o legislador constituinte originário, além de se preocupar com a eficácia das normas constitucionais, se preocupou também com a questão da efetividade dessas normas. Por quê? Porque ele trouxe garantias para que, se essas normas não fossem cumpridas ou que para os direitos esculpidos nessas normas fossem violados, haveria o quê? Um modo de restituí-los. Para ficar melhor o entendimento, vamos estudar a diferença entre direito e garantia. Direitos, gente, são normas ou disposições declaratórias, enquanto garantias são disposições assecuratórias. O que isso significa? Significa o seguinte, que direito imprime existência legal aos direitos já reconhecidos. Vou citar um exemplo para vocês. Hoje já é natural, legal, né? Natural sempre foi, mas já é legal a união estável e o casamento entre pessoas do mesmo sexo, certo? Mas não era assim. Isso foi uma luta, uma conquista que começou com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e depois o CNJ veio regulamentando a união estável e o casamento, criando o direito. Então, por isso que quando a gente fala o quê? Que direitos são disposições que imprimem existência legal aos direitos reconhecidos. A sociedade já reconhecia a união estável homoafetiva, mas o direito não. Então, já era um direito reconhecido socialmente, pelo menos por grande parte da sociedade. O que a lei veio e fez, a lei foi e criou esse direito. Então, direito são bens e vantagens prescritos na norma constitucional ou na norma infraconstitucional. Aqui eu estou falando de norma constitucional porque nós vamos tratar sobre direitos fundamentais, certo? Então, direitos são as disposições que imprimem existência legal aos direitos reconhecidos, conferindo bens e vantagens prescritos na norma jurídica. E as garantias? Garantias são normas ou disposições assecuratórias. O que isso significa? Significa que as garantias são disposições que limitam o poder do Estado em defesa dos direitos. Em outras palavras, asseguram o pleno exercício dos direitos. Por exemplo,
eu tenho direito à liberdade de consciência e crença. Se eu resolver professar uma religião, o Estado me garante a liberdade de culto e a integridade dos locais de culto e suas liturgias, bem como também o direito assegura a prestação religiosa em estabelecimentos comunitários civis, penais, como, por exemplo, presídios, hospitais, certo? Ou seja, como garantia ao meu direito de liberdade de consciência e crença, eu tenho proteção aos locais de culto e suas liturgias, bem como também a prestação religiosa em locais de internação coletivas. Então, isso são garantias. Existem algumas garantias que vão além, que é o que a gente chama de garantias especiais ou específicas. Por exemplo, a liberdade de locomoção. Se o Estado, não só o Estado, a gente vai ver depois quando a gente for estudar o habeas corpus, que em regra é o Estado, mas existem outras pessoas também que podem violar a liberdade de locomoção. Então, se há uma violação por arbitrariedade ou abuso de poder da liberdade de locomoção, nós temos uma garantia para isso também, que é o quê? O habeas corpus. Por isso, garantia específica, porque ela só cabe nesse caso. Mas nós temos também outras garantias gerais, como, por exemplo, devido processo legal, contraditório e ampla defesa, presunção de inocência. Uai, professora, mas isso não são princípios? Sim. Se você for pensar com foco no processo, são princípios que regem o andamento do processo. Agora, se você for pensar sobre o ponto de vista individual, é uma garantia processual de que o processo vai andar conforme os ditames constitucionais. Então, gente, quando a gente fala do artigo 5º da Constituição Federal, é bom lembrar que eles têm uma característica ambivalente, certo? Em que sentido? Muitos deles são direitos, garantias e princípios ao mesmo tempo. Professora, como eu vou distinguir? No contexto, tá bom? Então, vamos continuar aqui estudando sobre direitos e garantias. Como eu disse, existem disposições constitucionais que já estão juntos o quê? O direito e a garantia. Eu trouxe aqui mais exemplos para vocês. No artigo 5º, inciso 5, diz o seguinte: é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Esse inciso do artigo 5º estabelece um direito, que é o direito de resposta, certo? Mas ele também traz garantias, porque o termo é assegurado. Então, o direito de resposta tem como garantia esse termozinho aí, é assegurado o direito de resposta. Além disso, nós temos uma outra garantia, indenização por dano material, moral ou à imagem. Esse inciso 5 do artigo 5º traz um direito e uma garantia, mas ele todo também é garantia o quê? É garantia do direito de privacidade, que traz sobre a honra e a imagem das pessoas. Então, que está no artigo 5º, inciso 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material moral decorrente de sua violação. Então, o inciso 5 do artigo 5º é uma garantia do inciso 10 do artigo 5º, que é o direito de intimidade, privacidade, honra e imagem. Mas o próprio inciso 10 também traz uma garantia do direito de privacidade, que é pela inviolabilidade. Então, gente, é comum vocês verem direitos constitucionais sendo chamados de garantias constitucionais. Por quê?
porque devido à sua importância e devido à sua natureza, eles têm essa característica ambivalente de direito e garantia. Bom, e os direitos fundamentais? Agora que estabelecidas as diferenças entre direitos e garantias, vamos estabelecer as diferenças entre direitos fundamentais e garantias fundamentais. Bom, direitos fundamentais são normas jurídicas intimamente ligadas à ideia de dignidade da pessoa humana e limitação do poder, positivadas no plano constitucional de determinado Estado democrático de direito, que por sua importância axiológica fundamentam e legitimam o ordenamento jurídico. Por que, gente, que fala assim, são direitos erigidos à categoria de direitos constitucionais? Lembram das características da norma constitucional, de rigidez e supremacia? Então, os direitos fundamentais não estão na Constituição Federal por mero acaso. Pelo contrário, a Constituição Federal, um dos conteúdos básicos que toda Constituição de qualquer Estado democrático de direito deve ter é a proteção aos direitos fundamentais. Então, os direitos fundamentais estão lá na Constituição porque a Constituição é rígida e é suprema. Sendo assim, qualquer norma infraconstitucional que viole um direito fundamental está violando a Constituição Federal e, por isso, é passível o quê? De controle de constitucionalidade. Aquela norma pode, inclusive, ser considerada nula de pleno direito, como nós já vimos, certo? Então, os direitos fundamentais encontram-se na Constituição Federal, que é para ele, diante da sua importância, gozar de maior proteção do Estado. Nós temos, gente, duas espécies de direitos fundamentais: direitos de resistência e direitos prestacionais. Direitos de resistência. Eu costumo brincar que os direitos de resistência são como o escudo do Capitão América. Por quê? Porque o escudo do Capitão América protege o Capitão América dos ataques dos inimigos, dos ataques do Caveira Vermelha, porque é um escudo feito de vibrânio, que é um metal super forte e resistente que praticamente não quebra de jeito nenhum. Então, essa é a ideia dos direitos de resistência, proteger o cidadão contra a arbitrariedade e o abuso do poder do Estado, certo? Por exemplo, se o Estado viola minha liberdade de locomoção com arbitrariedade ou abuso de poder, eu posso impetrar um habeas corpus para que minha liberdade seja imediatamente restituída. Liberdade, gente, é um direito fundamental. Sendo um direito fundamental, ele está protegido contra o Estado. Detalhe, Direito fundamental de resistência. O Estado não pode intervir na minha liberdade de locomoção. Eu tenho o direito de ir e vir, ficar e permanecer. Claro que nos termos da lei, Por isso que protege o cidadão contra a arbitrariedade ou abuso de poder do Estado. Os direitos de prestacionais, os direitos prestacionais, por sua vez, eles não têm o objetivo de proteger contra o abuso do poder e a arbitrariedade por parte do Estado. O objetivo dos direitos prestacionais é estabelecer o dever do Estado em oferecer aos cidadãos prestações positivas para a minoração das desigualdades sociais. Um exemplo típico de direito prestacional, a educação. E é porque a educação é um direito prestacional que nós temos o ensino fundamental, médio e superior gratuito por conta do Estado. Além disso, nós temos cotas, nós temos o FIES, o ProUni e etc.
Então, todos esses programas de governo que visam garantir a educação existem por quê? Porque a educação é um direito fundamental prestacional. Ao contrário do direito de resistência, que exige uma abstenção do Estado, o direito prestacional exige uma ação do Estado no sentido de assegurar o seu pleno exercício por parte dos cidadãos. Então, direitos fundamentais são aqueles direitos ligados à dignidade da pessoa humana que estão na Constituição Federal. E estão lá por quê? Porque a Constituição é a norma suprema e a Constituição é rígida. Logo, na Constituição, eles gozam de maior proteção. Para a sua efetividade, os direitos fundamentais se dividem em duas categorias, ou espécies, de resistência e prestacionais. Resistência exige o quê? Uma abstenção, uma inação do Estado no sentido de interferir com arbitrariedade ou abuso de poder no seu gozo. Enquanto os prestacionais, certo? Eles exigem uma ação, uma prestação positiva no Estado no sentido de assegurar o seu pleno efetivo. Passemos agora ao estudo das garantias fundamentais. Bom, o que são garantias fundamentais? São disposições constitucionais que objetivam garantir os direitos fundamentais e as regras de organização do poder do Estado, certo? Aí a gente lembra, quando a gente estudou lá direitos e garantias, que o quê? Não adianta o legislador constitucional estabelecer uma série de direitos se a sua efetividade também não for assegurada. A forma de assegurar a efetividade aos direitos constitucionais são as garantias constitucionais. Como os direitos fundamentais, as garantias fundamentais também existem em duas espécies. Nós temos as garantias gerais e as garantias específicas. Eu até, quando a gente estava tratando de direitos e garantias, já até dei exemplos, Mas agora vamos trazer bem detalhadinho. Garantias gerais. Proíbem abusos de poder e todas as normas, proíbem abusos de poder e todas as formas de violação de direitos. Por exemplo, a questão da liberdade de consciência e crença como direito e a assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva como garantia geral. Outras garantias gerais. O termo é garantido o direito de propriedade. Então, essa questão do é garantido o direito de propriedade, esse termo garantido é uma garantia geral do direito de propriedade. Outra questão também é inviolável a liberdade de locomoção. Essa palavra inviolável também é uma garantia geral do direito de liberdade, certo? Então, toda vez que tiver a palavrinha é inviolável, é garantido, é assegurado, isso aí é o quê? É uma garantia geral imposta pelo legislador constitucional para assegurar a efetividade dos direitos constitucionalmente estabelecidos. Mas nós temos uma categoria de direitos que são considerados mais importantes do que outros, como a vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, certo? Esses direitos, que são os direitos fundamentais, que estão acima de outros direitos, eles têm garantias específicas para a sua efetividade, para o seu pleno exercício. Então, gente, o que são garantias específicas? Garantias específicas são os instrumentos procedimentais para proteger as garantias gerais, certo? Se é assegurada a inviolabilidade do direito de locomoção, que é uma garantia geral, que é o direito de locomoção, nós temos uma garantia específica para esta. Qual é? O habeas corpus. Tem também, por exemplo, o habeas data, na questão de assegurar
o pleno conhecimento e a idoneidade das informações pessoais contidas em órgãos públicos ou equiparados. Nós temos também, para proteger direito líquido e certo, o mandado de segurança. Para garantir o exercício das prerrogativas constitucionais de soberania e cidadania, nós temos o mandado de injunção. E, para garantir direitos coletivos, nós temos a ação popular, certo? Então, gente, ao passo que a Constituição Federal assegura alguns direitos, né, ou melhor, estabelece alguns direitos, a própria Constituição também traz as garantias para assegurar a efetividade desses direitos. E essas garantias podem ser gerais ou específicas. A partir da próxima aula, nós estudaremos as garantias específicas: habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção, ação popular e, embora não seja uma garantia específica, mas também assegura o exercício de direitos coletivos, bem como a moralidade pública, nós vamos estudar também a ação civil pública, certo? Por hoje é só, pessoal. That's all, folks. Alguma dúvida? Vocês podem tirar no fórum da nossa disciplina no SEI ou no nosso grupo de WhatsApp. Opa, desculpem. Essa aula foi um pouco longa, então as referências dela também ficaram um pouco longas, certo? Nós temos essas referências para a aula de hoje e essas, ok? Na próxima aula, nós vamos começar os estudos das ações constitucionais típicas ou remédios constitucionais, habeas corpus e habeas data. Até a próxima. Bons estudos!